Shalom, shalom! Sejam bem-vindos em nosso canal e o tema do nosso estudo de hoje são as bodas do Cordeiro. Estamos aqui na parte 2 deste estudo, segunda parte sobre as bodas do Cordeiro. A primeira parte nós vimos o texto principal, alguns textos no Novo Testamento que falam a respeito de um banquete, de um lugar à mesa, entendemos o conceito dessa expressão, um lugar à mesa. Também vimos algumas profecias que estão no Velho Testamento a respeito também de um banquete, de um grande banquete. Já aprendemos a respeito disso. Hoje, na segunda parte, nós falaremos da parábola das bodas e da parábola da grande ceia. E por fim, na última parte, na terceira parte, nós falaremos do Salmo 23. Então vamos para o nosso estudo de hoje, a parábola das bodas. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, dos versos 1 a 14. Nós veremos aqui por trechos, tá? Estudaremos ponto a ponto aqui, por trechos do texto para entendermos melhor ponto a ponto, certo? De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então, ele comparou o reino de Deus, o reino dos céus é a mesma coisa, dos céus é a origem e de Deus é o dono, Deus é o dono. Então, os dois estão falando da mesma coisa. O reino dos céus, então ele comparou o que será o reino dos céus, ele fez uma comparação ali para trazer um ensino. Vejamos então o que ele quis dizer. A primeira coisa aqui, quem é o rei? O rei, o pai do filho que está casando, é Deus. O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Quem é o filho? Jesus, que vai casar. E as bodas, a festa, é o milênio messiânico, como nós já aprendemos aqui. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Quem são os seus servos? O primeiro ponto aqui, quem são os servos? Os profetas, os sábios, os escribas, que foram enviados para chamar os convidados. Quem são os convidados? Os judeus, principalmente a liderança, que, como Jesus falou, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de meu pai, a liderança corrompida de Israel ali, a liderança espiritual, o sacerdócio, já estava corrompido ali no seu tempo. Então, Deus enviou os seus profetas, seus sábios e escribas, e Jesus também. Mateus 23, 34. Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Então, os profetas, os sábios, os escribas. E Jesus também faz uma menção aqui de um texto, em Mateus 23, 37. Um texto profético aqui, né? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, os profetas e os enviados. Quantas vezes quis eu reunir, é bem conhecido esse texto, né? Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Então são os profetas, os sábios, os escribas, ali também os apóstolos, todos os seus servos também, chamados depois de igreja, os cristãos depois de Cristo, certo? São os servos enviados para chamar os convidados. Quem eram os convidados? A liderança. Então, e eles mataram os enviados. Enviou ainda outros servos. Então, nós vemos aqui o texto que eles não quiseram vir. Então, eles rejeitaram esse convite. Além de não querer, nós vemos aqui o texto, ainda iriam crucificar, matar, perseguir nas sinagogas. Foi o que Jesus falou ali. Enviou ainda outros servos, com esta ordem: dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já estão batidos e tudo está pronto, vinde para as bodas. Lembrando que o reino de Deus, Jesus na sua primeira vinda, ele veio trazer a nova aliança. Então, o Espírito Santo, a nova aliança, que é o Espírito Santo gravando as leis dentro do coração, a transformação de dentro para fora, certo? Então, já assim implantando o reino de Deus, já na sua primeira vinda, primeiro no nosso coração, para depois ser um reino externo, físico, literal, que será no milênio, certo? Então, quem são esses outros servos? A mesma coisa, os profetas, sábios, escribas, os discípulos, no caso, os apóstolos. E o banquete?
é ser aceito, ser honrado. Lembra disso? Um lugar à mesa. O que é um lugar à mesa? É ser aceito, ser honrado. Então, eu já preparei o meu banquete e fiz o convite. A honra de participar. O convite é a honra de participar. Então, eles tiveram essa honra. A salvação, a palavra diz, a salvação vem primeiro aos judeus. E veio, em primeiro lugar, para eles. Eles foram os primeiros a receber. Mas rejeitaram o convite. Não quiseram a honra de participar desta festa, deste banquete. Eles, porém, não se importaram. E se for um para o seu campo, outro para o seu negócio. Então, rejeitaram a honra de participar. Vejamos aqui João 1, 11 e 12. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Vejam aqui, os seus não o receberam, rejeitaram o convite. Mas a todos quantos o receberam, ou seja, agora aqui abriu para os gentios, todos, sem exclusividade de povo nenhum. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora os gentios também podem ser chamados filhos de Deus, família do Senhor. Nós também teremos ainda os corpos transformados e também regenerados e transformados, restaurados. E também teremos a natureza divina, seremos coparticipantes também da natureza divina. O Espírito Santo habitará plenamente dentro de nós. Então, a saber os que creem o seu nome. Então, todos, foi aberto a todos aqui. Que coisa mais linda, né? Rejeitaram. E os motivos? Eles trouxeram aqui os motivos e foram um para o campo, outro para o seu negócio. Até coisa dentro da lei, da Torá, isso era uma boa justificativa também. Isso aqui era considerado aceito. Ter o seu campo, comprar um campo ou ter o seu negócio. Então, sim, quer dizer, usaram motivos, a própria lei, a própria Torá, a própria palavra de Deus, usando isso para afastar o plano de Deus na sua vida, para rejeitar um convite. Que coisa mais terrível isso, né? Aprenderemos um pouquinho na próxima parábola a respeito disso. E os outros, agarrando os servos, o maltrataram e mataram. Aquilo que nós já vimos, até mesmo Jesus falando que eles fariam, né? O rei ficou irado. Quem é o rei? Deus. Deus se irou com isso, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então isso aqui aconteceu literalmente, incendiou. A destruição de Jerusalém foi por fogo e do templo também, no ano 70 depois de Cristo. Toda a cidade foi destruída e o templo também, e foi incendiada. E principalmente ali foi o fim dos saduceus. Esse partido dos judeus, eles eram em 4 partidos: saduceus, fariseus, essênios e zelotes. Então, os saduceus, eles que estavam dominando o templo, ali a autoridade espiritual naquela época era na mão dos saduceus. O templo estava na mão deles. E eles, principalmente, eram os mais corrompidos de todos. Já nem eram mais da tribo de Levi, nem da descendência de Arão. Então, já estava tudo bem complicado ali, a questão de dinheiro, a compra de cargos, era terrível ali no tempo de Jesus, e principalmente os saduceus. E eles perderam a autoridade espiritual, como algumas parábolas falam a respeito disso. E eles simplesmente deixaram de existir aqui no ano 70 depois de Cristo. Pontualmente teve esse incêndio no ano 70 depois de Cristo, mas no final dos tempos também haverá destruição com fogo, assim nos atesta algumas profecias. E vamos continuar com o texto, verso 8. Então disse os seus servos: está pronta a festa. Mas os convidados não eram dignos. Está pronta a festa está pronta. O reino de Deus ali estava pronto, a nova aliança pronta para ser implantada. Mateus 12, 28, nós vemos: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Aquilo que eu falei para vocês, a nova aliança através do Espírito Santo de Deus sendo derramado. Então, se eu expulso pelo Espírito de Deus, então chegou o reino de Deus. Olha aqui, os poderes do mundo vindouro através do Espírito Santo de Deus. Então, é chegado o reino de Deus sobre vós. Hebreus 6, 4 e 5. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e aqui segue o texto, não interessa pra gente aqui
a continuação desse texto. O que interessa é o seguinte: aqueles que foram participantes do Espírito Santo e dos poderes do mundo vindouro. Então, o reino de Deus, nós já podemos participar dos poderes do mundo vindouro através do Espírito Santo, já nos dias de hoje. No reino de Deus, que já está pronto, já está preparado desde aquela época, desde a eternidade, e já foi implantado ali com a primeira vinda de Jesus, e nós já podemos viver os poderes já nos dias de hoje do mundo vindouro. Que mundo vindouro é este? O milênio, a era messiânica, o reino de Jesus aqui na terra. Coisa linda, né? Então os convidados não eram dignos. Os convidados, os judeus, a liderança. Claro que hoje todos os judeus, na sua grande maioria, não aceita Jesus, mas na época de Jesus era diferente. As multidões ali eram quase todos de judeus que seguiam Jesus, mas a liderança é que não aceitou, a liderança que não aceitou, a liderança espiritual ali, que era os sacerdotes, os fariseus, que também ensinavam nas sinagogas, eles não aceitaram a Jesus como o Messias de Deus, certo? Então, o problema é que nos dias de hoje, todo o Israel também, grande parte do Israel, de Israel, não aceita pela sua liderança, até os dias de hoje. A liderança judaica nos dias de hoje ensina a todo o povo a não aceitar, e ensina veementemente, mas está chegando o tempo de toda a restauração de Israel. Temos que orar por isso, para que Jesus se revele, e já tem se revelado, ele tem dado sonhos, aparecido em sonhos, experiências maravilhosas a muitos judeus. Oremos pelos nossos irmãos judeus, apressando a vinda de Cristo com as nossas orações, certo? E depois para os encruzilhadas nos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. Aqui convidai, então a abertura para os gentios, que nós já vimos em outros textos, foi aberto aos gentios. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados, aqui novos convidados, os gentios, a todos, maus e bons, sem exceção, abrindo o convite a todos. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia a veste nupcial. O que será que isso significa? Vendo os textos da palavra de Deus, nós entendemos que a veste nupcial é a salvação, são aqueles que terão salvação, a veste de salvação, que nós já vimos, e também está atrelada justiça e santificação. Vejamos aqui alguns textos, Romanos 6,19. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Então, é servir à justiça para quê? Para a santificação. Vejam aqui os dois atrelados, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem o qual ninguém verá o Senhor. Por que é importante a santificação? Porque sem santificação ninguém verá o Senhor, ninguém chega diante de Deus, e muito menos vai ser chamado de filho de Deus se não houver santificação. Apocalipse 19, 7 e 8. Alegremos-nos, exultemos, já lemos esse texto, né? Demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, já lemos isso, cuja esposa a si mesmo se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. E o que é o linho finíssimo que ela vestiu? São os atos de justiça dos santos. Olha que a santidade e a justiça juntos novamente. São os atos de justiça dos santos, daqueles que se santificaram. Justiça e santidade. Apocalipse 3, 5, a igreja de Sardes. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Vestiduras brancas fala o que? Remete aqui à santidade, à pureza, à santidade. E nós já vimos que também justiça, uma veste de justiça, um manto de justiça também faz parte. Então, as vestes de salvação estão atreladas à justiça e santificação. Só que ele encontrou um que não tinha a veste nupcial, certo? E perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui?
sem veste nupcial. E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. E aqui eu entendo de duas formas essa questão dessa pessoa sem a veste nupcial. A primeira, a questão de injustiça mesmo. Então ela não estava vestida com a roupa, né, com justiça, com santidade e justiça. Por isso que ela não entrou no reino de Deus, no reino dos céus, né? Então ela não entrou nem no milênio. Então seriam as pessoas que foram já condenadas para a segunda morte. Então seria o primeiro entendimento, não entraram para o reino. O segundo entendimento que nós podemos até cogitar aqui é a questão assim, já estava na festa, já estava ali dentro, quando foi perguntado, quando encontraram ali ele sem a veste nupcial, certo? Então, pode ser a questão daqueles que vão nascer, as gerações que virão a nascer dentro do reino, durante a festa, né? Durante o banquete, durante as bodas, que seria o reino milenar, a era milenar, a era messiânica. Então, aqueles que nascerão nesta era, neste tempo, e que não aceitarão a Deus e o seu Messias, que não vão se vestir de justiça e santidade durante o milênio. E sim, estes mesmo assim, no final do milênio também passarão no trono branco de Deus. E ali se terá condenação eterna para a morte eterna, a segunda morte, ou a vida eterna com Deus. Então eu vejo dessas duas formas, essas duas possibilidades. A entrada realmente no reino de Deus, então a pessoa que não entrou no reino de Deus, ou aquele que já está dentro do reino de Deus, então dentro do milênio, aquelas pessoas que nascerão, as gerações que virão durante o milênio, e esses também terão o livre-arbítrio de escolher. E se escolherem o caminho da iniquidade, ou seja, da injustiça, e também não se vestirem de santidade, também serão condenados à morte eterna. Eu vejo desta forma. Quem são os serventes aqui que farão isso? O rei dará ordem aos seus serventes. Quem são os anjos? Vejamos os textos aqui. Mateus 13, 40, 42. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século, agora no final dos tempos. Mandará o Filho do Homem os seus anjos. Olha aqui, os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então são os anjos que farão este serviço, são servos aqui da parábola. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos, mais uma vez aqui, serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Coisa linda, não é mesmo? Salmo 37, 28, 29. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Sim, depois do milênio, com novos céus e nova terra, a nova Jerusalém que descerá. Aí será para todo o sempre, será toda a eternidade. Ali na Nova Jerusalém, ou melhor, aqui na Nova Jerusalém que descerá. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vejamos aqui o que significa este versículo, e termina com este versículo, porque muitos são chamados. A palavra aqui, chamados, no original, significa chamado mesmo, ou convidado, ou chamado a algum ofício, ou designado. Então nós vemos que muitos foram designados para este ofício, chamado para este ofício. Muitos foram convidados, muitos rejeitaram este convite, certo? Mas poucos os escolhidos. E o escolhido aqui no grego, qual é a palavra? Significa selecionado, escolhido, o melhor do seu tipo ou classe. Excelência preeminente ou superior aqui. Excelência superior. Então, alguém que teve o destaque, ele foi selecionado, aquele que foi melhor, ou seja, aquele que realmente alcançou a vontade de Deus, em justiça e em santidade. Estes é que foram selecionados, tá?
Então significa os escolhidos, que significa os poucos que aceitarão e honrarão o convite, se sobressairão diante dos outros em justiça e santificação, e por isso serão selecionados para ser a família de Deus no milênio, no reino de Deus, com Jesus como o Rei dos Reis. Que maravilha, né? Então, por isso, os escolhidos serão poucos. Muitos são chamados. Então, muitos estão recebendo esse convite. Já começou ali com os judeus, a liderança que já negou. Muitos negam esse convite nos dias de hoje. Deus está abrindo este convite a todos, para que todos sejam família de Deus, sejam participantes do reino de Cristo aqui. Mas não são todos que vão aceitar este convite, apenas alguns. E estes é que serão selecionados, separados, então, para serem a família de Deus no milênio. E é assim que nós entendemos aqui a parábola das bodas, com o conceito que nós já entendemos aqui, referente às bodas do Cordeiro, a ceia do Cordeiro. Vamos agora à parábola da grande ceia. Está em Lucas, capítulo 14, versos 15 a 24. Vamos também de trecho em trecho, para nós entendermos melhor aqui. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Comer pão no reino de Deus é ser aceito, é participar. Nós já vimos a respeito disso. Então, um dos que estavam com ele, não foi Jesus falando, é um dos que estavam com ele que começou falando bonito, puxando conversa ali com Jesus, né? Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus, ou seja, que for aceito, que participar, né? Ele, porém, respondeu, Jesus, né? Certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Aqui nós já estamos entendendo que faz referência às bodas do Cordeiro, às bodas de Jesus. Certo homem. Quem é este homem? O dono da festa, o dono da casa. É Deus. A grande ceia, que grande ceia? É o reino de Deus, como nós já vimos no milênio, o reino messiânico. E o convite convidou a muitos. É a honra de participar, e convidou a muitos, nós já vimos que é a liderança dos judeus. A hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Então, aquele momento já estava preparado com Jesus, a nova aliança, em Jesus, o Espírito Santo sendo derramado, transformando já o coração, a lei sendo escrita já no coração, trazendo essa restauração espiritual, novo nascer, um novo nascimento agora espiritual, né? Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Vejamos aqui algumas semelhanças na parábola que nós lemos. O outro foi para o seu campo, o outro foi para o seu negócio, que nós podemos entender que também aqui, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-la, como se fosse um negócio aqui no seu próprio campo também. E esse tem mais um: casei-me e por isso não posso ir. Que desculpas são essas? Todas essas desculpas trazidas aqui como motivos faziam parte de leis de guerra, de uma lei que tinha ali para aqueles que iriam para a guerra. E isto aqui eram motivos que isentavam a pessoa de ir para a guerra. Isso está no capítulo 20 de Deuteronômio. Quem quiser ler, pode ler aqui a respeito disso. Então, eram motivos justos para que não fossem à guerra, as pessoas não fossem à guerra. Então, o ensino de Jesus aqui, esses legalismos da lei, eles estavam distanciando as pessoas de Deus, do que era mais importante para Deus, entendeu? Vejamos aqui o texto em Mateus 7, 20 a 23. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, aquele que faz a vontade do Pai é que vai entrar, né? Que anda no caminho de justiça, de retidão, e santidade. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos milagres? Vejam bem aqui, interessante aqui. 3 coisas que ele falou: profetizado em teu nome, não expelimos demônios, não fizemos muitos milagres. Está vendo? 3 motivos, da mesma forma, 3 motivos
referentes à lei de Deus, à obra de Deus, a obra do Espírito Santo. Olha, profetizamos, expelimos demônios na autoridade do nome de Jesus, fizemos muitos milagres. Então, nós estamos praticando aqui a palavra de Deus, estamos praticando aqui a lei de Deus, a Torá de Deus, certo? A mesma desculpa, mas ele diz aqui, então lhes direi explicitamente, ó, vocês não estão entendendo. Então, ó, explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Nós vimos que, inclusive, é uma coisa terrível a prática ali da iniquidade, que é a violação da lei de Deus, uma violação grave, profunda da lei de Deus e da justiça, que para Deus isso é muito importante. Vejamos aqui outro ensino de Jesus, Mateus 23, 13, 28. Ai de vós, escribas e fariseus, e hipócritas. Então, aqui é um grupo seleto, nem todos os escribas, nem todos os fariseus eram hipócritas, apenas um grupo seleto, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Então eles não estavam permitindo que o povo, eles tentavam trazer um ensino diferente e não deixavam que eles acreditassem ali no ensino de Jesus, estavam fechando o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. E aqui eu pulei exatamente para os problemas que tinham ali, que Jesus pontuou aqui. Porque devorais as casas das viúvas e para justificar fazeis longas orações. Então, o que adianta fazer longa oração se eles não estão olhando e nem cuidando das viúvas necessitadas, certo? Porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito? O que é um prosélito? É um gentio que se converte ao judaísmo e se é homem, ele vai fazer a circuncisão e faz todo um processo ali de conversão, a mulher também. Porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Então eles ficaram piores, mais hipócritas que os próprios ali, né? Outro que ele pontuou que, ai de vós, guias cegos, que dizeis que quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, tá vendo aqui, ó? Entrou dinheiro, é mais importante, né? Quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Isso eles falando, os hipócritas ali falando, né? Então, se jurar pela oferta, então aí é importante, aí ficou mais grave a situação, tem que cumprir. Porque aí Jesus falando, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Quais são os preceitos mais importantes da lei? A justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas, ou seja, cumpre toda a lei. Então, vocês vejam aqui, eles usam parte da lei. Então, ó, estamos aqui fazendo longas orações, estamos usando o que a Torá nos ensina, orar, buscar a Deus, mas estão negligenciando o quê? As viúvas, devorais. Então, eles ainda, né, traziam prejuízo para elas ainda, porque rodeais o mar e terra, prosélito, e torna ele pior. Então, usando a lei novamente a favor deles como um bom motivo, né? Guias de cego, jurar, a questão do juramento aqui. Então, o dízimo, eles dão o dízimo, mas negligenciam o que para Deus é mais importante. A justiça, a misericórdia e a fé. Então, o que resume é o amor ao próximo. Deus se importa muito com isso. Então, sim, cumpra todas as leis, mas não omita essas. Então, eles estavam omitindo o que para Deus era mais importante. Guias cegos que olha, isso aqui é grave, eu acho que Jesus falou, muito grave. Guias cegos que coais o mosquito e engolis o camelo. Então fica preocupado com coisinha aqui mínima, o legalismo, né? Aquela coisinha mínima, e tá engolindo um camelo, que para Deus isso aqui é muito mais importante, o que eles estavam deixando de fazer. Jesus continua aqui no texto, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Olha o problema deles, rapina e intemperança, a maldade, a malícia que havia
dentro deles, e o amor ao dinheiro, né, que nós vimos aqui em cima. Porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Que pesado, né? Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Olha a injustiça aqui, o grande problema, a falta de lei, a lei naquilo que Deus tem mais, para Deus tem mais importância, a justiça, a misericórdia e a fé. Então nós vimos aqui o grande problema, usando a própria lei para afastar de Deus, e ainda fechando o reino dos céus diante dos homens. Então esse era o grande problema que Jesus ali quis atacar no seu tempo, ali nos tempos de Jesus. Então eram esses legalismos da lei que distanciam de Deus e do que é mais importante para Deus. Voltando, o servo tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Quem são os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos? São os novos convidados, os gentios. Por que pobres, aleijados, cegos e coxos? Porque não têm a Torá, não seguem as leis de Deus, como os judeus seguem. Então, eram considerados como pobres, aleijados, cegos e coxos. São os gentios que foram chamados a fazer parte desta ceia, deste reino. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar, ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Agora, há uma grande diferença entre ser convidado e ser obrigado. Convidar e obrigar. Há uma grande diferença. Quem é convidado e aceita é honrado. Pronto. Há um convite, há uma aceitação ao convite. Agora, quando há a obrigação, então não há uma opção, você foi obrigado. Então, o que isso significa? Eu entendo que são as nações no milênio, que serão obrigadas a participar. As nações que não aceitaram a marca do anticristo, que não se juntaram, que não faziam parte dos tiranos, no final dos tempos, nos últimos dias, sim. Então, haverá, sim, nações, a Bíblia nos atesta, nos traz textos referentes a isso, que nações sobreviverão à grande tribulação. Então, eu creio que eles serão obrigados, não tem opção, eles têm que entrar no reino, certo? Eles vão entrar. Eles não têm opção. Esses vão ser os que foram obrigados aqui na última hora. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Aí eu creio os que rejeitaram e não honraram o convite, que faz referência à liderança religiosa de Israel. Então eu entendo que todo este texto, o ensino, seria referente a esta liderança corrompida que não aceitou a Jesus como um enviado, o Messias de Deus, ele trazendo esse convite, a nova aliança, já trazendo o reino de Deus agora, sendo escrito, o Espírito Santo gravando no coração a lei de Deus, já começando a primeira parte do reino de Deus, a implantação do reino de Deus, e não aceitaram. Então, nós entendemos que essas duas parábolas, a parábola das bodas e a parábola da grande ceia, elas falam de convite e de rejeição ao convite e de abertura para novos convidados. Então, abertura para os gentios. Eles rejeitaram, não honraram o convite e vão sofrer consequências gravíssimas, seríssimas, eternas por isso. E foi aberto para os gentios novos convidados, certo? Nós vimos alguns detalhes também em todas as parábolas ali. E aqui terminamos a segunda parte do nosso estudo sobre as bodas do Cordeiro. Assistam também a última parte que fala do Salmo 23. Não percam o próximo estudo, que será a última parte, e finalmente falaremos a respeito do Salmo 23. E eu desejo que Deus abençoe a todos vocês.